Então, boa noite a todos. Desculpe mais uma vez pelo atraso. E hoje eu vou querer falar um pouquinho de psicanálise com vocês e vamos começar pelos afetos. Freud foi acusado de ser um dos últimos racionalistas, né? Porque não dava importância aos afetos humanos. E Lacan mais ainda, né? E nem Lacan, nem Freud, e todos os dois se preocuparam com os afetos. O que a gente pode considerar por afetos? O amor, o medo, a angústia, o desespero, a sensação de terror, as fobias e etc. Mas o que a psicanálise trouxe, e é isso que eu queria desenvolver com vocês, que ela se interessa pelos afetos, sim, mas ela se interessa pelos afetos na medida em que ela quer dar conta da origem do afeto, o que causa o afeto, né? E é por isso que chamam Freud de racionalista, de querer racionalizar. Não, ele descobriu o inconsciente. E quando ele descobre um inconsciente como um lugar que existe, mas que pouco se sabe dele, né? Eu posso saber do inconsciente pela minha experiência com a teoria, lendo Freud e Lacan, mas eu não preciso conhecer a teoria sobre o inconsciente descoberta pela psicanálise para saber que o inconsciente existe, né? Quando em determinadas situações eu sou tomada por um medo, por um pavor que eu não dou conta, eu não sei porquê, não tem razão de ser, e por causa disso eu complico a minha vida, não posso passar em certos lugares, não posso sair à noite, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E isso, para mim, aparece sempre como um enigma. Por que eu sinto isso e por que eu não tenho o controle disso? Porque esse é o modo pelo qual o inconsciente comparece para você. E ele comparece de tal forma que você não se dá conta nem que é o comparecimento do inconsciente, porque ele aparece sobre a forma dos afetos, né? E o que a psicanálise vai se interessar é aonde se dá as origens dos afetos, né? E aí eu me trouxe para vocês uma frase do Lacan que eu gosto muito, em que ele vai dizer que Lacan sempre insistiu de assinalar para Freud que toda vez que os afetos se manifestam é como se aparecesse de forma à deriva, sem causa. E aí ele diz: os afetos aparecem para nós desamarrados, deslocados, loucos, metabolizados. Mas o que são os afetos? O afeto é aquilo que não foi recalcado, né? Porque o que foi recalcado se esconde, não aparece. E o modo pelo qual o recalcado aparece é sobre a forma dos sintomas, e nesses sintomas incluindo os afetos. Quer dizer, algo que eu sinto, por exemplo, só durmo com a luz acesa, porque tenho pavor do escuro. Por que eu tenho pavor do escuro? Isso não tem lógica, né? E aí, e a lógica disso tudo está no mecanismo descoberto por Freud, que se chama de recalque. Mas mais importante do que isso é o que mais se recalca. O que mais se recalca são experiências, todas elas ligadas a que Freud chama da sexualidade, né? Quer dizer, alguma experiência traumática
com a sexualidade em jogo, que esse evento vai ficar esquecido, adormecido no inconsciente e aparece sobre a forma de afeto. Mas quando se fala de sexualidade, e não era só no século XIX, não. Muita gente até hoje liga a sexualidade à transexual entre os adultos. Se a sexualidade está reduzida a isso, não há sexualidade nas crianças, nem na infância. Né? A grande descoberta de Freud foi descobrir que a sexualidade não está a serviço da relação sexual. Né? Então, e aí ele vai construir toda uma teoria sobre a sexualidade que eu quero resumir para vocês, para voltar à questão do recalque e dos afetos, que são as pulsões. O Freud chamou a sexualidade humana de pulsão para diferenciar da sexualidade animal. Né? Então, quando se trata de sexualidade para os seres humanos, ele chamou de pulsão, que em alemão é Trieb, que se escreve T-R-I-E-B. Bom, aí já veio de saída uma grande confusão, porque a primeira tradução que foi feita da obra de Freud não foi do original, do alemão, foi do inglês. E isso me parece que aconteceu, inclusive, com as primeiras edições na França também. Então, o que aconteceu? Traduziram em inglês, Trieb foi traduzido por instinto. Né? Então, tanto que as obras antigas de Freud, publicadas pela Imago, vem o instinto, e não as pulsões e seus destinos, os instintos e seus destinos. E o Lacan foi o primeiro a chamar a atenção, na década de 70, inclusive dizendo assim, olha, existe uma palavra em alemão para instinto, e existe uma palavra em alemão chamada Trieb. Freud não usa a palavra instinto, usa a palavra Trieb, cuja tradução passou a ser feita por pulsão. E como vocês sabem que não é à toa que se diz que tradutor e traidor, né? É muito complicado o problema da tradução. Agora já existem alguns especialistas que dizem que a melhor tradução não seria pulsão, seria punção. Né? Mas acontece que agora não dá mais, porque o que ficou, né, depois da correção, que a sexualidade humana não tem a ver com instinto, e Freud criou um termo para se referir a essa sexualidade humana e chamou-a de pulsão, é o fenômeno, né, que ocorre em toda a língua. Ela se propagou de tal forma que agora não adianta mudar, né? Porque você vai ler um livro indicando um outro termo, mas na hora que você for falar de improviso, você vai falar de pulsão. E aí, o que Freud nos diz sobre a sexualidade humana? Né? Primeiro, ele vai falar que essa é uma energia, né? E que essa energia é sexual. Né? Isso é extremamente interessante, porque a grande briga do Freud com Jung foi nomear essa energia que mantém nosso corpo vivo também, chamada de libido, sexual. Né? Esse foi o Jung, quando criou todos aqueles protótipos de símbolos
né, antes dele desenvolver toda a sua teoria, ele dessexualizou o conceito de pulsão freudiana, né? Ou seja, ele dessexualizou o conceito de libido. Em vez da libido ser uma energia sexual, virou uma energia universal, presente em todos os seres humanos. Como Freud não abriu mão de nomear essa energia, né, que bota uma série de coisas no nosso corpo para funcionar de energia sexual, ele vai falar da pulsão. E para descrever a pulsão como sexualidade humana, o que ele vai nos dizer? Aí, não, primeiro eu vou dizer e depois a primeira conclusão que a gente pode chegar. A primeira coisa que ele fala é de um impulso, né? Quer dizer, você tem uma energia, ela vai se acumulando, e aí vem um impulso para ela começar o movimento, né? Só que, mas esse movimento, depois que ele se expande, ele vai voltar de novo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que quando ele diminui, ele nunca chega ao nível de ausência, né? O que pode acontecer é chegar a uma quantidade mínima de energia chamada libido e ela ficar lá, né? Aquela pouquinha quantidade. Aí daqui a pouco ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, como ela não é zerada nunca, né? O Freud vai nomear esse impulso que dá movimento à libido de força constante. Olha só, já é uma coisa muito esquisita, né? Porque o Freud chega a falar, se fala nos animais, não existe aberração sexual. Isso existe nos humanos. E a libido, como uma energia, que é uma força constante no ser humano, significa que ela se instala e ela só desaparece com a morte, quando acaba toda a energia. Quer dizer, um defunto, né, é um corpo sem energia nenhuma, né? Portanto, sem libido, né? O máximo, há sempre uma quantidade mínima de energia e que começa tudo de novo. Então, vamos comparar a sexualidade do animal com a sexualidade humana. A libido nos seres humanos é uma maluquice. Ela se nasce com essa energia, ela aumenta a quantidade, ela diminui a quantidade, mas ela não desaparece. Há sempre uma quantidade mínima que se mantém. No animal, não, né? O que se chama de cio nada mais é do que a regulamentação dessa libido, né? Então, o momento do cio é o momento em que todos os animais vão cruzar para que as fêmeas fiquem grávidas e para se mantenha aquele tipo de espécie, né? Então, inteiramente regulada, né? Todo mundo tem convívio com... Agora gato está na moda, mas tem convívio gato, cachorro, né? Posso dar o exemplo do gato, que agora está na moda. A gata, quando está no cio, né, ela fica desesperada, ela começa a miar e chama gato de tudo quanto é lugar, né? E pode ser 10, 15, 20 gatos, ela transa com todos. Não faz acabou o cio, ai do gato que vai se meter para cima dela, vai levar uma corrida. A mesma coisa com o cachorro. A pulsão, como a sexualidade humana, ela tem uma força constante, ela não tem cio. Ou, se a gente quiser usar o termo cio para a sexualidade humana, o cio se instala quando se nasce e só desaparece quando se morre. O segundo elemento da pulsão seria a fonte. A fonte, o Freud chama de zonas erógenas e o Lacan chama de borda,
né? Mas o que é importante é que o corpo vai ser mapeado por zonas erógenas, que o Lacan chama de zonas de borda. Essa fonte, que é extremamente importante, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Ou seja, a fonte está no interior do corpo, né? Essa energia, quando começa a se acumular, o que acontece? Começa a provocar uma certa sensação desprazerosa. É necessário que haja o escoamento dessa energia. Por isso que essa energia tem um alvo, né? E esse alvo da pulsão, Freud vai chamar de satisfação sexual. E Lacan vai nomear essa satisfação sexual freudiana por gozo, né? Que é uma palavra que não sei por que há um certo preconceito em relação a ela. E quando se fala que o alvo da pulsão é gozo, não podemos dizer, segundo Freud e Lacan, que é prazer, né? Porque prazer e desprazer para Freud e também para Lacan não tem a ver com gozo, né? O Freud criou um conceito que é princípio do prazer, né? E ele vai dizer que o princípio do prazer é uma concepção energética, né? O corpo acumula energia. Essa energia acumulada chega a um ponto em que ela se torna um mal-estar desagradável. Então, é necessário e é princípio. O que foi? Alguém falou alguma coisa? Não. Eu escutei, então não sei de onde. Então, olha só, esse acúmulo de energia se torna um desprazer. Então, é necessário que esse excesso de energia desapareça para voltar de novo a um equilíbrio, que é o prazer. Então, o princípio de prazer do Freud é um conceito, e se diz que é um conceito do ponto de vista econômico. O que é isso? Ponto de vista econômico para Freud é quando ele usa o conceito energético, né? Então, acúmulo de energia provoca mal-estar, a tendência do organismo, regulado pelo princípio do prazer, é escoar esse excesso para voltar à sensação de prazer. Então, nesse momento, para a psicanálise, prazer e gozo não são sinônimos. Prazer e gozo são conceitos, e conceitos antinômicos, né? Porque vocês viram que pensar o princípio do prazer é pensar no limite, né? Passou desse limite, o acúmulo de energia precisa ser precisa ser jogada fora porque se transforma em desprazer. Então, o princípio do prazer ele é regulado, né, por esse limite. Chega uma certa hora que o desprazer tem que parar, porque esse mal-estar tende de novo à busca do prazer. O gozo não, né? É por isso que eu digo, ao nível do cotidiano, prazer e gozo, o gozo não tem medida. O gozo se caracteriza pelo excesso. Tanto que o que dá limite ao gozo é o princípio do prazer. Então, vou dar um exemplo bobo, né? Eu adoro churrasco, aí eu vou para uma churrascaria, né? E toda vez que eu como aquela carne, esse prazer da boca, né? Agora nós vamos nomear corretamente, é um gozo. Então, obviamente, que eu não vou comer regulada pelo princípio do prazer, porque passou a fome, acabou. Não, mas está muito gostoso, mais um pouco, mais um pouco.
Aí chega uma certa hora, né, que eu não aguento mais comer. Né? Porque, né, a gente diz assim, estou entupida, não aguento mais, meu Deus, estou passando mal. Porque o gozo é sem limite. O que dá limite ao gozo é o princípio do prazer. Então, Já, quando o eu vou, excesso de... eu vou te fazer um pedido, porque assim, tá, os meninos estão se perdendo numa coisa aqui, que é entender a diferença do que é pulsão com libido, pulsão, libido e prazer. Eles não estão conseguindo distinguir esses três conceitos. Volto de novo. Pulsão é como Freud nomeia a sexualidade humana. Ele chama a sexualidade humana de pulsão. E quando ele chama de pulsão, ele vai dizer que a sexualidade humana, ela inicialmente, ela existe porque existe uma energia sexual chamada de libido, né? E essa energia sexual está lá porque a grande confusão é quando ele diz que qualquer fonte energética que conduza à necessidade de um prazer é a pulsão. Então, vou dar um exemplo. Se eu pensar em relação ao tesão e a uma transa, tudo bem. Mas acontece, se eu pensar em termos de uma criança, aí já cria uma confusão danada. Um bebê tem libido, um bebê tem energia sexual, mas essa energia sexual não tem absolutamente nada a ver com relação sexual, com transexual, né? Mas é uma energia que está articulada à sensação de prazer, né? Então, por exemplo, toda vez que um bebê dá a sua primeira mamada, e obviamente que a primeira mamada que vai ser dada é quando ele começa a chorar, então o que está em jogo aí é uma necessidade. Que necessidade é essa? A fome, né? Então por isso que ensina-se a mãe que a primeira coisa é dar o seio para essa criança, e obviamente essa necessidade é satisfeita, aquela sensação desagradável acaba, ele fica tranquilo, mas o que acontece? É que na primeira mamada se inaugura a primeira sensação prazerosa da boca, né? Depois eu vou retomar a isso. Então, a associação entre mamar e o prazer da boca nessa sucção que eu vou falar da pulsão oral. A pulsão oral que tem como objeto, como zona erógena, vamos dizer assim, a boca. Né? Esse prazer da boca que o Lacan, que o Freud, primeiramente, vai dizer que é sexual. E as pessoas se escandalizaram, né? Saía até reportagem dizendo que o Freud manchou a figura mais linda e pura desse mundo, que era um bebê sendo amamentado no seio da sua mãe. É porque o pessoal liga o sexual à transexual. Não, sexualidade para Freud é uma energia que só vai virar transexual, por exemplo, quando chega a adolescência. Né? Antes, a sexualidade que existe na criança são sensações localizadas de prazer no corpo. Freud chamava de prazer, Lacan vai chamar de gozo, que não tem absolutamente nada a ver com a transexual, até porque os corpos nem estão preparados. Né? Só o que a gente percebe é que essa pulsão, quer dizer, essa sexualidade aparece muito forte na criança e depois desaparece. Esse desaparecimento da sexualidade, Freud chama de período de latência. Né? É aquele período que as crianças é clube do Bolinha e clube da Luluzinha.
os meninos não querem saber dos meninos, nem as meninas dos meninos. E depois chega a adolescência, aí sim que essa energia de período de latência explode, aí já ligada à sexualidade enquanto transexual. Na criança, nunca. Mas como as pessoas, durante milênios, viam a sexualidade a serviço da reprodução, né? Então, a sexualidade era restrita aos atos sexuais. E como havia uma moralidade muito grande, né? Então, dizer que alguém que estava tomando um sorvete e estava se deliciando com o gozo da boca ia ser um escândalo. Não é à toa que chamaram Freud de tarado, de sexualista e etc. Outra coisa que você me perguntou foi o quê? Assim, foi a questão do que é prazer. E a outra pergunta é se pulsão e sexualidade humana são a mesma coisa nessa linguagem. Não, pulsão é sinônimo de sexualidade. Agora, olha só, uma coisa impressionante, porque só se vê aquilo que se quer ver. Porque quem convive com criança até os 3, 4 anos de idade é quando ela descobre, ela só conhecia, né, o prazer da sucção, né? Que dá gludice, que dá tudo. Mas quando ela chega até entre 2, 3 anos, até os 4, ela descobre de uma sensação agradável, vamos dizer assim, nos órgãos genitais. E esses órgãos genitais, ao nível de botar a serviço da procriação, não servem para nada. Mas como ela, nesse momento, ela ainda não interiorizou todas as normas culturais, você vê que um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, ele fica nu na frente de todo mundo e criança adora chamar atenção. Se as pessoas chamarem, ficarem rindo, não sei o quê, ele vai ficar lá nu, feliz da vida. Ele ainda não tem vergonha, né? Então, se ele não tem vergonha, quando ele começou a sentir uma sensação de prazer e gozo, não importa o nome, dos seus órgãos genitais, e a diferença entre os órgãos, que meninos têm pênis e meninas não têm, a brincadeira corre, né? Mas as pessoas não queriam ver, né? Mas, como diz, não sei se vocês já ouviram falar num cara chamado Foucault, em que ele fez um histórico da sexualidade, né? E ele sempre fala que a sexualidade sempre foi muito reprimida. Mas o que é interessante, tem certas coisas que ele vai entrar em desacordo com a psicanálise. Não, mas o que eu acho genial dele é que ele diz: quanto maior a sociedade reprime a sexualidade, se fala de sexo o tempo todo. Aí ele conta exemplos, por exemplo, menina e menina brincando num cantinho e estão fazendo besteira. Começam a. Sabe, o garoto e a menina podem estar lá conversando, se divertindo. Não estão. Quer dizer, ele fala dos seminários, né? De tudo aquilo que não podiam ficar isso, quer dizer, todas as proibições, né, visavam proibir as coisas feias, e as coisas feias ligadas à sexualidade. E se ficou claro, eu continuo, porque só falta falar de um elemento, senão pode Adrian falar comigo. E o elemento a gente viu que o alvo é a satisfação sexual. E o objeto, o que Freud descobriu de genial, mantido por Lacan? Que a pulsão não tem um objeto específico, né? Se não tem um objeto específico, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode ir a esse lugar.
né? Por isso que ele vai dizer que o objeto da pulsão é sempre parcial, parcial nesse sentido. E Freud, nos Três Ensaios, chega, que é um livro fácil de ler, né? Até eu recomendo para vocês, porque foi um escândalo na época. Né? Gente, vocês imaginem naquela época o Freud apresentando para os médicos a importância da sexualidade humana. Quando ele terminou, foi toda a classe médica naquele auditório, porque quando ele terminou de falar, não tinha mais ninguém. O pessoal foi se levantando, foi se levantando, foi se levantando, diziam que ele era tarado, que ele era sexualista, que ele via sexo em tudo, e ele mesmo diz que a coisa mais difícil de ser aceita na teoria dele não foi a prática clínica, a psicanálise como tratamento, foi a teoria dele, Freud, no que ele descobriu sobre a sexualidade humana. E quem teve criança quer ver? Porque as pessoas. Eu vou contar um episódio quando meu filho era pequeno. Como ele ficava em horário integral da escola, tinha os aniversários que era assim, você tinha que autorizar, porque a mãe do aniversariante ia buscar. Isso era típico de quem era de horário integral. Buscava na escola, levava para a festa, você tinha que autorizar, você só passava para buscar. Aí, mas obviamente que quando você ia buscar, eles não queriam ir embora, e eu cansei de ficar na festa até 8h30, 9 horas, porque a gente não conseguia tirar as crianças para ir embora. E pais de filhos de horário integral, pelo menos na época, acabavam tendo alguma proximidade, porque na medida que eles iam crescendo, ia ficando aquele negócio de fim de semana, um passa na casa de um, outro passa na casa de outro, os pais acabam se conhecendo. Então, nós estamos lá tomando um chopinho, conversando, as crianças brincando. Daqui a pouco, vem dizer que tem 2 meninos se estapeando no banheiro. Aí foi todo mundo correndo, e quando vai todo mundo correndo, o mal-estar é pior ainda, porque não foram. Aí eles estavam com ódio, sabe, que teve que os pais tiveram que segurar um outro, eles ainda ficavam chutando as pernas. Alguém disse, mas o que que houve? O que que houve? Por que que vocês estão brigando? Aí, aos berros, para dar bastante mal-estar, um garoto diz assim, pai, porque ele disse que meu peru é pequeno. Aí eu disse para ele, é pequeno, mas vai crescer. E quando crescer, vai ficar maior do que o seu pai. Pai, ele disse que você tem peru pequeno. E aí as pessoas dizem assim, como as crianças são inocentes, né? Aí eu me lembro, ficou um mal-estar, entendeu? Eu me lembro que depois a gente voltou para a mesa, ninguém falava nada, e teve uma coisa assim, criança apronta cada coisa, né? Deixa a gente tão sem graça. Quer dizer, depois dessa fase, adormece, né? Aí a sexualidade só vai aparecer depois. E falando nisso, o que eu queria trazer para vocês também, se tem uma ideia, né, que as pessoas eram muito doentes, muito neuróticas, por causa da repressão em relação à sexualidade. Né? Se não houvesse essa repressão, isso era um mito que se tinha. Né? A repressão acabou, né? Começou com o movimento hippie e daí não parou mais. Né? Eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, era um horror se alguém perdesse a virgindade. Né? Pegava má fama, a mãe chegava a mudar de lugar. Agora é o contrário. As meninas de certa idade, quando são virgens, é um tabu. Ninguém pode saber, porque morrem de vergonha. Quer dizer, embora a cultura mude os seus valores em relação à sexualidade, outra grande descoberta de Freud é que chega uma hora que ele disse assim, olha, não é a repressão. Isso faz parte da própria natureza da sexualidade. Ela também causa mal-estar. Né?
E eu quero aproveitar esse gancho porque o Adam falou que vocês queriam que eu falasse do recalque, mas eu quero articular o recalque com a sexualidade, né? Primeiro, e explicando o conceito de recalque para a psicanálise, a gente desmistifica de forma implícita ou explícita, a minha vai ser explícita, porque eu vou fazer relação com isso, com a questão da liberdade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver o seguinte: o que é recalque? Recalque é. Primeiro, antes de explicar o recalque, vamos explicar o seguinte, que eu acho que esse caminho fica mais fácil. Nós temos um sujeito que o Lacan chama do sujeito do inconsciente, que é aquele sujeito que fica dormindo quietinho e que, em determinada hora, aparece. Toda vez que ele comparece, que ele aparece, a psicanálise chama isso de formações do inconsciente. Por exemplo, enquanto eu estou de blá blá blá, né, de fofoca, disso, daquilo, ou explicando o que é a psicanálise, esse sujeitinho ele está dormindo, né? Mas o sujeito do inconsciente, quando ele acorda e resolve se manifestar, isso é extremamente importante. Eu não tenho controle sobre ele, né? Então, por exemplo, ato falho. Todo mundo sabe o que é ato falho? Sabe que você está querendo dizer uma coisa e diz outra inteiramente diferente. Quando isso acontece, que a pessoa se dá conta, morre de sem graça. E todos aqueles que identificaram o ato falho, em vez de ficarem calados, que viu que você ficou morto de sem graça, caem na gargalhada. Né? E quanto mais eles riam, você se sente. Não foi. E é melhor ficar calada, quando diz que não foi isso que eu quis dizer, aí a emenda é pior do que o soneto. Isso é uma formação do inconsciente. Né? Quando você dorme, se a gente parar para pensar, isso é uma maluquice. Você dorme, você está dormindo, aí você tem um sonho, você acorda. Quem produziu o sonho? Você sabe que foi você que produziu o sonho enquanto estava dormindo. Você, autora do sonho, lembra o sonho e diz: isso que eu sonhei não tem pé nem cabeça, não faz o mínimo sentido. Você produziu algo que quando acontece você não consegue dar sentido, porque tudo aquilo parece estranho e sem nexo. E isso é uma formação do inconsciente, né? Então, olha só. Então, além desse sujeito, que é o sujeito do inconsciente, nós temos um outro, que eu vou chamar de eu, e que a psicanálise também chama, para tentar diferenciar um do outro, senão dá maior confusão. O que é o eu, para a gente entender? É Perguntando, tudo então, aquilo que eu penso, a imagem que eu tenho de mim mesma, o que eu penso que eu sou, as minhas opiniões, as minhas ideias, o que eu gosto, o que eu não gosto, o meu corpo, a minha imagem, tudo isso está ligado ao eu, né? Então, é por isso que Freud vai dizer que o eu é o grande agente do recalque. Por quê? Tudo aquilo que arranha a imagem do eu, ele não quer saber. Né? Então, vou dar um exemplo. Desde pequenininho, eu escuto meu pai e minha mãe dizendo que eu sou muito bonzinho, que eu não sou mal, que eu nunca tive raiva de ninguém, que eu sou uma criança maravilhosa. Então, isso faz parte, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não odeio ninguém. Aí acontece alguma coisa, tipo assim, uma sacanagem que fazem com você. Quando você é adolescente, você fica morrendo de ódio,
né? Aí sente eu queria. Aí, enquanto está com esse ódio, não vai fazer nada. Mas imagina um monte de coisas que você gostaria de fazer. Gente, e aí, de repente, você diz assim: epa, esse não sou eu. Eu não sou assim. Eu não tenho raiva, eu sou bonzinho. É, é, gente, o que é isso? Então, apavorado, o que é que ele faz? Né? Recalca, ou seja, retira de cena. Isso vai desaparecer do meu eu. É como se eu nunca tivesse sentido raiva e ódio de alguém. Olha, mas o inconsciente tem outra lógica da consciência. O inconsciente está se lixando para saber se o seu eu gosta ou não gosta de certas coisas. Ele devolve. O eu tira de cena e ele bota de novo. Mas eu falei para vocês já na primeira aula que o Freud falou que o eu é o soldado perfeito, porque ele não dorme, ele não conhece noite, ele passa noite e dia inteiramente acordado. Então, se ele é o agente do recalque, se ele não quer saber, e o inconsciente manda de volta, isso só pode reaparecer sobre a forma do sintoma. Por isso que o Lacan chama o sintoma de máscara, né? E como sintoma, eu sofro, né? E é exatamente aí que vai aparecer também a questão dos afetos, né? Vamos dizer, porque todos os afetos estão ligados a uma situação traumática. Mas o que acontece, vamos pensar do medo, né? Vamos pensar vamos inventar que tinha mãe que ameaçava, mas a gente sabe também que teve um monte de mãe que fez isso, e se bobear, de vez em quando a gente lê algumas coisas aí nos jornais e vê que tem mãe fazendo isso também, que tranca a criança para ficar de castigo num armário escuro. Né? E, obviamente, essa criancinha que fica 10, 15 minutos, sei lá quanto tempo, para ela foi uma eternidade. Né? E o medo e o pavor que ela sente trancado nesse armário é inigualável. Então, esse medo está associado a esse castigo. Né? Então, o que o recalque, quando faz, ele entra? O ficar trancado no quarto, que provocava tanto medo, é recalcado, desaparece, se desloca do afeto, e o afeto permanece. Né? Então, por exemplo, eu estou dormindo na casa de um colega, aí a mãe viu que a luz estava acesa, foi lá e apagou. Eu acordo na hora, começo a suar frio. Não posso dormir no escuro. E aí, isso é um sintoma que aparece sobre a via do afeto, é o retorno do recalcado, mas o que aconteceu foi o deslocamento. A causa que provocou aquele medo se separou. Por isso que o Lacan vai dizer, o Freud, desculpa, é o Freud que vai dizer que todos os afetos são conscientes. Agora, aquilo que provocou o afeto é que se torna inconsciente. E se a psicanálise acredita na fala, né? Numa fala com o analista, e Freud diz que para haver análise é necessário haver associação livre, né? Que o Lacan vai brincar que de livre não tem nada, porque está inteiramente articulada com a nossa história. Mas o que é importante é que através dessa associação falando que em algum momento isso aparece, né? E é só pela via da fala que se desfaz o sintoma. O Lacan tem uma frase muito bonita em que
ele diz que o sintoma é uma boca amordaçada. É preciso se tirar a mordaça e deixar a falar, né? Então, eu quis usar os afetos para articular com vocês com os sintomas. E vou falar, porque eu já vi que são 9h03, para deixar para as perguntas, de algo que eu acho extremamente interessante. Freud, quando começou a pensar sobre a culpa, né, que ele chama o complexo de culpa, ele diz, mas a pessoa se sente culpado, mas não consegue. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: a culpa é inconsciente, porque a pessoa sabe que tem culpa, mas não sabe que culpa por causa de quê, né? Mas aí o Freud escrevendo, gente, é uma delícia. Aí ele diz assim, mas peraí, eu cansei de dizer e repetir que os afetos são conscientes. Então eu vou ter que mudar toda a minha teoria dos afetos. Ou então dizer que a culpa continua sendo um afeto consciente, como todos os afetos. E aí ele tem a saída genial, por isso que eu quis trazer esse exemplo para vocês. A culpa, como afeto, é consciente. O desejo de punição é inconsciente. E por isso que Freud se apaixona por Dostoiévski, porque os personagens que cometem crimes em Dostoiévski têm uma especificidade, quer dizer, aparentemente o crime é feito sem motivo, sem causa nenhuma. O cara achou que tinha que matar por matar e vai lá e mata, né? Mas esse tipo de crime, esse criminoso deixa todas as pistas para ser descoberto, né? E aí eu me lembrei de um caso famoso que ocorreu aí em São Paulo, de um psiquiatra. Vocês lembram que ele recebia os meninos, as mães ficavam na sala da espera, né? Ele abusava, ele dava tipo uma anestesia, abusava desses meninos e filmava, né? E depois que passava o efeito da anestesia e às vezes o garoto nem lembrava. E até quando ficava, às vezes, com anos dolorido, não associava uma coisa a outra, porque ele dava um... Então, vocês sabem como é que ele foi descoberto? Essa história é dos personagens de Dostoiévski. Ele filmava, ele pegou essas fitas e botou, sabe, aqui no meu prédio agora é proibido, mas se fazia muito isso. Quando não é, porque agora tem lixo reciclável lá embaixo. Quando não era comida, coisa perecível, garrafa, cerveja, se botava perto do lixo, do lado da escada, o porteiro vinha e recolhia, né? Então ele pegou essas fitas e deixou do lado de fora da lixeira acumulada. E, por sorte ou azar, dele provavelmente azar, né? Para os meninos, talvez sorte. Ele tinha um vizinho que era fotógrafo, de fotografar casamento, aniversários, e ele gasta muita fita, porque tem aquela fita que ele faz para as pessoas escolherem. Aí ele pegou, olhou tudo bom, pegou. Quando ele foi botar no vídeo o que ele viu, ele foi para a delegacia, entregou todas as fitas, e esse cara foi preso, perdeu o direito da medicina e etc. Isso ilustra, né, exatamente que o desejo de punição é inconsciente, né? Bem, como já são 9h07, eu acho que eu termino por aqui, mas posso só acrescentar um pouquinho para dar uma fechada? A grande importância do Lacan para Freud foi o seguinte: você não lê um texto de Freud falando de sexualidade que ele não faz
ele não tem como referência a biologia. E tem coisas que ele chega a dizer assim, olha, a psicanálise vai até aqui, o resto temos que esperar as ciências biológicas para ver os resultados. Então, Lacan diz assim, se a ciência de ponta, na época de Freud, era a biologia, agora, para nós analistas, a ciência de ponta é a linguística, que deu origem, inclusive, à antropologia estrutural, cujo grande representante é Lévi-Strauss, né? E aí ele criou um adágio, né? O inconsciente é estruturado como linguagem, né? E só há inconsciente nos seres humanos porque eles falam, né? E toda a excentricidade desse ser humano, até em relação à sexualidade, é porque ele fala. Mas eu queria terminar o seguinte, voltando às pulsões, agora eu vou terminar mesmo. Olha só, o último artigo de Freud já estava velhinho, muito doente, ele teve câncer e o céu da boca dele foi todo retirado e foi colocado uma prótese de platina. Prótese naquela época, não preciso dizer para vocês o que ele sofria e o horror que era. E o último artigo que ele escreveu foi sobre o fim de uma análise, né? E nesse artigo, como eu enfatizei muito hoje a sexualidade e a pulsão, eu quero, e o recalque, o que o Freud diz? As pulsões e a força das pulsões é indomável. Isso não significa que nós, seres humanos, vamos ceder, né, a essas exigências pulsionais. Porque o Freud diz certas exigências é pior não fazer do que fazer, né? Mas para haver escolha não pode haver recalque, porque não existe nada mais antinômico ao recalque do que a liberdade. Né? Aquele que recalca não tem liberdade de escolha. Né? Quando ele fala dos caráteres indomáveis da pulsão, né? E outra coisa também que a psicanálise enfatiza muito, a sexualidade ser humana é singular. Né? Há uma singularidade e uma especificidade de gozo em cada um, e ninguém tem que dar palpite e legislar sobre o gozo do outro. Vire-se com o seu, que já é muito complicado. Mas aí o que acontece? Quando ele diz que uma análise muda a posição do indivíduo em relação às pulsões, não é se tornar prisioneiro dessas pulsões, que elas é que vão te dominar por inteiro, não. Mas se não recalcar, você pode fazer escolhas. E aí ser livre em relação à sua própria sexualidade. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Agora eu fico para as perguntas. Professora, então, assim, tem algumas perguntas aqui, que assim, eu vou juntá-las em bloco, porque, na verdade, são a mesma, né? Então, assim, muita gente pedindo para você explicar melhor o que é inconsciente e subconsciente, tá? E aí, a pergunta do papel do subconsciente no recalque. Então, E o inconsciente? Do subconsciente no recalque. Não. Olha, o Freud chega a trabalhar um pouco com o subconsciente, mas Lacan já não trabalha com isso. Não existe subconsciente, existe consciente e inconsciente. Né? O que pode, porque o subconsciente seria uma espécie de fronteira, né? Limiar entre o consciente e o inconsciente. Mas vou dar um exemplo, e quem trouxe isso foi Lacan. O inconsciente produz um saber
que não se sabe, né? E o Lacan vem desmistificar toda a teoria da comunicação, porque a gente aprende, né, que a linguagem visa a comunicação. Não é isso que a gente aprende? E vem Lacan e diz que a única coisa que a linguagem não faz é comunicar, né? Ela só vem trazer confusão, o mal-entendido, o equívoco e etc. Mas, então, o que acontece? Algumas pessoas têm... eu queria explicar para vocês o seguinte, como ter algum convívio com isso que se chama inconsciente, mesmo sem saber. Vou dar um exemplo. Porque ele diz que se a linguagem não comunica nada, ele vai dizer que a única comunicação que existe é de inconsciente para inconsciente. Então, vou dar um exemplo que eu devo dar para vocês, que eu acho que é uma experiência com o inconsciente. Você vai fazer uma coisa, mas tudo que vem na sua cabeça é dizer para não fazer que não vai dar certo. Né? Porque não, aí você faz e não dá certo, né? Isso, para mim, é uma forma do saber inconsciente se manifestar para você. Agora, tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem aquele neurótico bravo que não quer fazer nada, né? Porque está a todo momento não querer saber do seu desejo. Não pode confundir com isso, né? Tanto que o inconsciente é aquele que se manifesta no sonho. Né? E uma coisa maravilhosa, né? Freud começou a fazer isso e depois parou. Né? Hoje o psicanalista não faz mais isso, ficar interpretando sonho. Mas o que é interessante, quando um analisando vai contar um sonho que teve, ele começa contando que o sonho não tem o mínimo sentido. E conta uma vez, não é bem assim, e conta outra, e conta a terceira, e daqui a pouco ele mesmo está por associações e falando a alguém que pode escutar o seu sonho, né? Ele dar sentido ao seu sonho. E nós sabemos que esse sentido é limitado. Freud tem uma metáfora que eu acho linda, que eu adoro, o umbigo do sonho. O que é o umbigo do sonho? Ele diz que você pode pegar o sonho e passar a vida inteira analisando. Desmonta isso, desmonta aquilo, associa isso, associa com aquilo. Mas existe um núcleo que ele chama de umbigo do sonho, que resiste a toda e qualquer significação. E é dessa ideia do umbigo do sonho que o Lacan vai tirar a ideia de real. Né? Mas eu preferia ficar com a oposição, consciente e inconsciente, porque o subconsciente, mas levando isso para a nossa vida, né? O que a psicanálise vem nos ensinar é que todo aquele ser humano que não consegue desejar e investir nos seus desejos começa a produzir sintomas. Né? E porque como eu explicaria isso? O Lacan, nasceu um bebê. Esse bebê ele encontra uma ordem, né? As coisas funcionando, e mais ainda, todas as pessoas que circulam em torno dele, e até as que não circulam, falam. Né? Então, isso é que é de extrema importância. Então, o Lacan vai chegar a dizer que uma análise não é como se pensava antigamente, um monte de coisinhas. Você tem uma caixinha aqui com uma tampa falsa e ali um monte de coisinha. Aí veio o ditado, Freud explica tudo. Lógico que não explica tudo.
né? Não é disso que se trata. O importante da fala e da associação livre é que, para o sujeito conseguir fazer aquilo que, segundo o seu desejo, e mais ainda, e aproveitar o que de bom a vida lhe oferece, né? Porque tem gente, vou usar a expressão lacaniana mesmo, que goza com sofrimento, né? Então, você nunca teve uma amiga assim, que você dá mil... meu Deus, a vida é um mar de suplícios um atrás do outro. Você se envolve, dá todos os caminhos possíveis para ela se livrar daquilo. Não vai se livrar nunca, porque ela já tira satisfação, gozo desse sintoma. Então, é preciso, numa análise, começar a falar para esse sintoma poder desaparecer e o sujeito poder aproveitar a passagem que nós temos por esse mundo, né? Que o Lacan diz uma coisa muito bonita também. Todos nós temos um tempo de viagem nesse mundo. Nós sabemos que esse tempo tem limite, mas não sabemos o tempo da viagem. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu estou aqui. Tem muitas outras coisas para serem perguntadas. O pessoal lá no Facebook, desculpa, no YouTube, porque a gente teve que fazer a transmissão pelo YouTube, não pelo Facebook dessa vez, porque deu um problema de conectividade. Estão perguntando o seguinte: sob a ótica de Freud e Lacan, que relação existe entre a criatividade própria das artes e a sexualidade, pulsão e gozo? O Freud e o Lacan fala das vicissitudes das pulsões, quer dizer, os seus destinos, em que elas podem se transformar, né? E um dos conceitos de Freud, um dos destinos da pulsão é a sublimação. O recalque é um deles. Um dos destinos da pulsão é o recalque, né? O sujeito não querer saber da singularidade do seu gozo, produzir um monte de sintomas e tirando satisfação desses sintomas. Mas agora que você falou, faz aí a pergunta. Faço de novo. A pergunta é, sob a ótica de Freud e Lacan, que relação existe entre a criatividade própria das artes e a sexualidade, pulsão e gozo? Isso, mas olha só, aí a sublimação. A sublimação é o destino da pulsão. Destino é o seguinte: a pulsão, no decorrer da vida, ela não acaba nunca, né? Ela é uma força constante. A pulsão só acaba quando um corpo vivo se transforma em cadáver, senão ela está lá. Obviamente que desde o tempo que você nasce até quando você viver, ela vai se transformando, né? Uma dessas transformações é o recalque. Outra dessas transformações é a sublimação. Mas a... Cadê o celular? Não escutei. Não, foi intromissão, foi erro. E olha só, eu quero o que é a sublimação? O problema é o seguinte: Freud falou da sublimação, disse que ia escrever um artigo específico sobre a sublimação, nunca escreveu, e sobre o recalque, não, ele deixou um dos destinos da pulsão é o recalque. E o que é a sublimação? O Freud diz que a pulsão, no seu processo, né, o alvo dela é Freud, satisfação sexual, Lacan, gozo. Ele vai dizer que ela vai mudar, a origem é sexual, ela vai mudar o alvo e a satisfação é dessexualizada, né? Isso é a sublimação. Então, todo artista que produz uma obra, a obra é produto da sublimação, né?
Não esquecer, não é porque virou padre e tem que abrir mão da sexualidade. Não, isso não é sublimação. A sublimação, ela se transforma, né? A satisfação é atingida, mas dessexualizada, sem recalque. Porque, se for recalque, tem o retorno do recalcado. Então, em princípio, toda obra de arte é efeito da sublimação. Freud chega a falar, inclusive, que um dos destinos da pulsão, que é a sublimação, é responsável, inclusive, por toda uma riqueza cultural que são as artes. Eu estou colocando só a arte porque aí há um problema complicado com a sublimação, de achar que tudo pode ser sublimação, mas não é disso que se trata, é quando a atividade, a energia sexual da libido é produzida, mas em algum momento o alvo já não é mais sexual, né? É fazer literatura, é uma série e é dessas atividades enriquecedoras que produz a civilização, né? Porque a civilização não deixa de ser um certo aprimoramento, né? Por exemplo, Freud, tem gente que diz que Freud nunca falou essa frase. Já saiu uma biografia dele, tem outros que dizem que falou. Então, faz de conta que ele falou. Quando chegou o nazismo, que queimaram os livros dele em praça pública, ele disse, mas como a civilização evoluiu. Antigamente, iam me botar para ser assado na fogueira, agora queimam os meus livros, né? O Lacan uma vez fez uma brincadeira mostrando que é produto da civilização, né? Que na comunhão não se oferece mais uma orelha de Cristo à la carte, mas um comestível, né? Mas que tem o valor simbólico de representar o corpo de Cristo, né? Eu consegui, então, para a psicanálise, toda a criação, porque eu falo de arte, mas olha só, Van Gogh, quando produziu, eu estou dando exemplo do Van Gogh, porque eu li uma vez no jornal, não tem fortuna no mundo que tenha dinheiro para comprar um quadro do Van Gogh. Mas o Van Gogh passou a vida inteira, ele só vendeu um quadro, e assim mesmo, esse quadro que ele vendeu foi um amigo do irmão dele que comprou, né? Então, ele era considerado como pintor um zero à esquerda. E hoje não se tem fortuna para comprar um quadro dele, que estão todos no museu. Então, se é porque obra de arte ou não, varia muito de cultura para cultura, né? O Lacan até tem uma concepção do que poderia ser arte ou não, mas isso eu acho que não importa. Eu acho que o mais importante aqui é, por exemplo, sentar e escrever para falar da dor, para falar de um amor que faz sofrer. Isso é sublimação, né? Porque e existe coisa mais sofrida que escrita do que escrever, né? Quando eu digo não é fácil, né? Escrever romances, né? Não, isso seria por isso que a cultura valoriza. E o Freud uma vez fez até uma pergunta que ele disse assim: por quê, né? Que tem aquele neurótico que tem uma fantasia e que sofre, quase que morre, definha por causa daquela fantasia, e o mesmo escritor, não, e o outro homem tem a fantasia, em vez de se torturar, escreve um romance, né? Porque por exemplo, uma coisa é o homem que tortura, né? E isso é opinião
Não, do homem que todo não. O que eu vou falar agora é opinião minha. Eu acho que aquele que assina torture até saber o que a gente quer e vai para sua casa escutar Moza, pode não prestar um monte de coisa, mas não é perverso. Né? Pode ser sem cara, mas não é. Agora, o torturador, aquele que vai viver a relação do torturador com o torturado é corpo a corpo. Né? Esse, se não for perverso e não tirar gozo disso, não faz. Não faz porque para ele se torna impossível. Percebeu? Agora vamos pensar que, em vez de virar torturador, resolveu escrever romances em que, em todos os romances, aparecem pessoas que torturam. Entendeu? Isso é sublimação. Entre fazer e escrever, senão a gente cai no cristianismo, se peca, não é só em atos, em pensamentos também. Para a psicanálise, o que conta é o ato. Quer dizer, o cara pode querer transformar a sua fantasia num... Imagine Shakespeare, né? Hamlet, que maravilha, né? Que aquilo foi escrito. Agora, se é considerado arte ou não, é depois. Não sei se eu consegui, porque as coisas são complexas, então, toda vez que a gente vai responder querendo comunicar alguma coisa, tem também as suas restrições, mas se eu não conseguir ser clara, vocês podem me perguntar mais. Olha, tem duas perguntas aqui para a gente poder encerrar, e aí as outras eu acho que são mais comentários. Professora, recentemente uma live, pergunta o Kenji, né? O Drauzio Varela diz que o comportamento pode se controlar, o desejo não. Comportamento? O comportamento pode se controlar, o desejo não. E a psicanalista Maria Almeida de Mello diz que nem o comportamento pode ser controlado, né? Então, nem o desejo, nem o comportamento. Como que essas ideias se dialogariam com conceitos que você está desenvolvendo nas lives de hoje? Olha só, primeiro é o seguinte, o primeiro que você falou é o médico. Né? Entre medicina e psicanálise, nós temos um abismo enorme. Separa o campo dos dois. Porque, olha só, a Freud, com a sua teoria, criou uma clínica psicanalítica que não tem remédio. Né? A única coisa que o analista faz é escutar aquele que lhe procura e que lhe deu esse lugar. Né? E a medicina, ela vive do diagnóstico, né? Não importa para ela se é sintoma, né? Ela vive do diagnóstico e dos remédios. Né? Então, há um abismo incrível entre a medicina e a psicanálise. Mas ele diz que o comportamento se controla e o desejo não. Perfeito, isso mesmo. Olha, eu não concordo com ele, não. Nem porque não se trata de controlar. O desejo e o comportamento podem ser recalcados, mas o recalque não é controle. Percebeu? E lógico que não há controle. Né? Eu acho que o Lauro, como é que é? Valela, né? Ele, como médico, né? O que é que se faz com psicótico que não tem limite? Né? Se trata com remédio. Né? E aí fica porque sem remédio se confunde muito psicose com perversão, mas de qualquer forma, aquele que comete crimes horrorosos, ele não é impedido por medicamentos, porque quando, através dos medicamentos, é que vão consegui-lo, transformá-lo
num sonâmbulo, num morto ambulante, né? Que é quando se dá a medicação. Lógico que comportamento não se controla. Um homem num ataque de ódio, com um revólver, é capaz de puxar e matar e passar o resto da vida culpado, né? Até pedindo para ser preso. Então, não, eu acho que nenhum dos dois são controlados. Eles são falados, e se serem falados, eles podem ser transformados, não controlados. Perfeito. Inclusive, essa era a ideia da Maria Homem, né? Aí, assim, a Larissa pergunta quais são os sintomas de desejos reprimidos. Infindáveis. Não são reprimidos, são recalcados. Porque assim, o recalque é uma repressão interna. A repressão é externa. Dá para perceber? É proibido mulher andar de minissaia. Pronto, é proibido. Né? Mas o outro não. É uma proibição interna. E, geralmente, o Lacan chega a dizer, ele fala da neurose, a neurose só tem duas, a histérica, a histeria, e a obsessividade, a obsessão. Ele diz que neurótico é aquele que tem horror, pavor do desejo. Né? E esse horror e esse pavor do desejo poderia ser explicado de forma muito simples o seguinte: toda vez que eu me coloco como desejando alguma coisa, se eu não for neurótico, eu já fui, fiz análise, eu vou querer investir e criar todas as possibilidades para que aquilo aconteça. E não se viver aos 90 anos de idade falando o desejo da sua avó era conhecer Paris. Aí vai contar uma história de agruras e que nunca conheceu Paris. Então, eu vou investir nesse desejo para ele se manter, porque eu quero que ele se realize. Então, obviamente, o que faz essa minha insistência é a fantasia. A fantasia que sustenta o desejo. Mas, a todo momento que um desejo é realizado, diz o Lacan, é uma grande frustração. Porque, na medida e você ainda tem a fantasia que você vai imaginando que, quando você conseguir aquilo que você deseja, aí, diante da realização de um desejo, o que você diz é o seguinte: não é disso que se trata, mas não é mesmo. É só isso? Não, não pode ser, está faltando. E aí, novamente, mais um desejo. Então, o neurótico tem pavor à realização do desejo, porque ele se confronta com a sua estrutura de falta. Né? Imagine, o meu sonho era fazer faculdade de letras. Né? E eu não queria fazer em qualquer faculdade, me disseram que a UERJ era melhor. Bom, eu fui excelente aluna, estudava. Um dia eu estou formada. Eu digo, gente, mas é isso? O que eu faço com esse diploma? Aí, novo reinvestimento. Entendeu? E o que a neurose tem, e o pavor, é justamente dessa frustração, dessa decepção da realização do desejo. Um desejo, quando se realiza, ele precisa ser reinvestido, ou nele mesmo, ou em outra coisa. E todo mundo tem, até o ditado popular sabe disso, gente. Não conhece um ditado popular que diz que a preparação da festa é melhor que a festa? Quanto mais expectativa você faz da festa, mais você vai se decepcionar com ela. E essa expectativa é o quê? A fantasia que você cria, o que vai ser a festa. Perfeito. Professora,
Muito obrigado. Eu acho que assim, a gente já tem que chegou no nosso horário. Sandra, Bia, Rodolfo, Dulce, Maria, querem fazer uma última pergunta, vocês? Não? Muito Eu obrigado. também vou pedir para falar, para pedir desculpa a vocês. Daqui o nosso último encontro, eu fiquei nervosa, porque eu já tinha treinado com meu marido, estava tudo certo. Na hora não deu nada absolutamente certo. E depois eu aprendi muito com vocês. Além da questão com o aparelho, eu resolvi falar do amor na literatura, porque eu achei que vocês, como adolescentes, estavam mais interessados no amor do que na psicanálise. Quebrei a cara, fiquei muito feliz de poder falar para vocês sobre a psicanálise. E desculpa o equívoco. Olha, foi um grande prazer. Os meninos estão aqui escrevendo que adoraram a aula. Muito obrigado, professora Nadia. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa contar com a sua presença outra vez muito em breve. Tá bom, eu quero agradecer o Adriano, que ligou para mim, conversamos. Eu até disse para ele, Adriano, no final eu já estava. Pelas perguntas, eu percebi, o pessoal perguntava de recalque, disse que eu falando de outra coisa. Aí, mas foi tudo bem, eu estava aqui, espero que hoje eu tenha conseguido falar daquilo que tanto vocês desejavam saber e eu não escutei direito ou não entendi direito. Tchau para vocês. Muito obrigado, viu? Tchau e obrigada a você, Adriano, pela sua compreensão. Foi Isso. importante para mim. Tá bom? Tchau. Um beijo. Beijo para todos vocês. Obrigado. Pronto, gente, muito obrigado. Amanhã a gente trabalha aí um pouquinho mais sobre essas coisas aí na prática, tá bom? Um grande abraço para vocês. Estou encerrando aqui a live do YouTube. Muito obrigada. Muito obrigado. Desculpem o que aconteceu. Olha, tá com algum problema mesmo, viu? Aliás, Maria. Diga. Só um minutinho.